Em 2011, teve a Primavera Árabe. A Primavera Árabe não começou na Síria, mas ela se espalhou pela região como pólvora, assim. Isso também chegou na Síria. O que acontece com o direito humanitário? Quando em situações de exceção, como são guerras, por exemplo, o direito humanitário garante que algumas mínimas coisas sejam mantidas, como assistência médica, proteção de civis, isso assim, no básico. Isso assim significa que os direitos humanos não podem ser aplicados na sua totalidade por uma situação de exceção, que é a guerra, mas ainda assim o direito humanitário internacional ele tem que ser aplicado, que é o tipo um mínimo básico que as pessoas precisam para estar naquela situação, com o direito à escola, direito a solicitar refúgio. A solicitação de refúgio é um direito humano, a solicitação de asilo é um direito humano. Então, são dois direitos que são muito conectados nesse sentido. E é igualmente inalienável. Então, proibir uma pessoa de cruzar uma fronteira para solicitar refúgio é um crime. Construção de muros é um crime. Aqui é uma casa onde a gente ajuda esses refugiados. Alguns vêm para cá, alguns refugiados vêm para cá. Ao chegarem aqui, então, eles chegam assim cansados, debilitados, tristes. Então, o meu trabalho como sacerdote é animá-los, né? Dizer, olha, seja bem-vindo, né? Você está em boas mãos, você está bem seguro, tenha calma, paciência, tudo vai melhorar. Não existe ainda uma política no país que dê proteção completa ao refugiado. Muitos refugiados estão morando em áreas de risco, entende? Então, não se tem uma política, não se tem uma lei clara, abrigos preparados para dizer esse é um abrigo para refugiado. E aí, como você se comunica com essa pessoa? Terceiro grau, pessoa que tem uma graduação ou até pós-graduação, não consegue trabalho na área porque não tem como validar o diploma. Já é complicado quando você muda de país. Quando você não tem documento nenhum para provar o que você fez, você não está trabalhando na tua área, você não está desenvolvendo a sua carreira. Muitos árabes estão aqui vendendo comidas típicas na rua. Então é complicado até pela questão de não fala português, por exemplo. Quem é que sustenta a casa? Somente a minha comunidade. A minha comunidade, alguns colegas que me ajudam mandando alimentos para cá, algumas campanhas, mas não tenho ajuda de nenhuma instituição. Minha comunidade é que mantém a casa. Né? E algumas pessoas, alguns voluntários, né, que me ajudam como médicos e que dão assistência aos refugiados. Eu tenho uma rede de pessoas que me ajudam também nesse trabalho. Qual é o processo? Quando eles chegam aqui, geralmente eles chegam assim, muito assim, debilitados, cansados, sem esperança, sem nada, né? Perdendo tudo na guerra, ou porque a casa é só para refugiados. Então, a diferença entre refugiados e imigrantes. O imigrante, ele sai da sua casa para tentar uma vida melhor. O refugiado, ele sai obrigado, porque se ele não sair, a vida dele está em risco. Aí é que mora a questão, a violência contra civis, estupro de mulheres, assassinato de crianças, bombardeio em escolas, hospitais. Mais de 2 hospitais da Médicos Sem Fronteiras foram bombardeados, sabe? A Cruz Vermelha, não houve formação de corredor humanitário, que quando você estabelece uma área específica para fornecer ajuda humanitária, assistência médica, alimentos, para que os comboios possam passar, né? Não houve estabelecimento desse tipo de coisa, que é crucial, então cidades ficam sitiadas. Isso tudo causa um sofrimento civil muito grande. Então, nesse sentido, eu diria que parece uma violência muito brutal. Eu acho que é bom que isso esteja sendo mostrado, porque isso não acontece só na Síria. Esse tipo de coisa acontece em todos os lugares onde tem conflito, né? E é bom que esteja sendo escancarado, para as pessoas entenderem mais, um movimento de conscientização. A mídia está mostrando isso. Mas sim, é muito violento no sentido de alvos civis. Né? Nesse sentido, ela é uma guerra bastante violenta, não é à toa que as pessoas estão fugindo. Esse trabalho com os refugiados surgiu assim a partir de uma conscientização do que estava acontecendo no cenário internacional. Justamente dizer que aqui não é um abrigo, também não é um hostel. Aqui é uma casa e deve reinar o espírito de família, o espírito familiar, o respeito entre todos eles. Então nós temos cristãos e muçulmanos que convivem juntos. Né?
Se não pode brigar, se brigar, sai da casa. Muito enorme. E a gente começa um trabalho de documentação, de ver a documentação deles, depois emprego. Quando eles, depois assim, 3 meses, 4 meses, então eu percebo se já estão bem para poder sair da casa. Porque eles não ficam direto na casa, existe um tempo, é uma casa de apoio. Né? Então depois que eles conseguem se organizar, eles podem sair da casa e alugar um quarto. Alugar, tem refugiados que alugaram até apartamento. Né? Conseguiram um bom emprego e alugaram apartamento. Então aqui na casa eles têm café da manhã, tem almoço e também tem um lanche ou uma janta à noite. O negócio é que, como não começou na Síria, como chegou na Síria, teve tempo suficiente do regime aprender quais são as táticas dos manifestantes, o que eles estão pedindo, porque algumas coisas tinham pontos em comum, tanto na Tunísia quanto no Egito e na Síria, que era mais abertura democrática. Teve uma questão importante também com relação à economia, altos preços dos alimentos, influenciou bastante o alto preço das commodities. Essas coisas em comum, que os governos também puderam aprender, não só os manifestantes, fez com que o governo reagisse de forma bastante violenta, porque já era uma ditadura. Né? Tinha o Assad, pai do Assad atual e o Assad atual, que está, né, como um dos principais nessa guerra. Então, chegando na Síria, foi isso que aconteceu, uma guerra civil, porque houve a repressão do governo e quando você fecha a porta do diálogo, se abre a porta da oposição armada. Então, você fecha a porta do diálogo, reprimindo os manifestantes, e eles manifestam ainda mais, porque é absurdo você proibir as pessoas de se manifestarem, porque também é um direito humano, né, a livre manifestação. E as pessoas começaram a pegar em armas. Vários grupos foram formados de oposição ao governo, tanto que grupos muito fragmentados, agora existem também milícias que atuam a favor do Assad, então isso tudo escalou para um nível de guerra civil. E também, como a gente percebe pelos noticiários, com a influência de vários outros países. É uma crise humanitária, isso não há dúvida. E não é uma crise humanitária exclusiva da Síria, mas a Síria é o expoente dessa crise. A situação dos refugiados tem que ser lidada da melhor maneira possível, que é seguindo as normas internacionais acordadas. Ok, que o Estatuto de Refugiados é de 51, merece reformulações, não para regredir, mas para se adaptar ao século XXI. Né? Garantir que essas pessoas solicitem um refúgio e fornecer esse refúgio. Porque até para solicitar é difícil, você precisa provar de onde você é. Muitas vezes quando você sai de casa, fugido, você tem no máximo seus familiares ou os sobreviventes que você encontrou. Você não tem como pegar seu passaporte, às vezes você não tem nem passaporte. Como você prova? Às vezes você manda seu filho, como é que você prova que aquela criança é sua filha? Sabe? Isso tudo. Então, permitir que essas pessoas cruzem fronteiras para solicitar refúgio. Não mandar essas pessoas de volta, porque isso também é inaceitável pelas convenções internacionais. Você não pode mandar uma pessoa de volta enquanto ela estiver correndo os mesmos perigos, sofrendo as mesmas perseguições que fizeram ela fugir. Né? Tem que cessar todos os motivos pelo qual ela fugiu. Ajudar essas pessoas a reconstruir essa vida ou encontrar um país para que ela possa permanecer permanentemente. Muitas vezes a Europa, ela é o lugar que as pessoas querem permanecer, mas, por exemplo, cruzam fronteira primeiro para a Turquia, depois vão para a Europa. Muitos dos refugiados que estão no Brasil vieram por asilo permanente. Por quê? Você não vai cruzar um Atlântico inteiro, se é mais fácil você cruzar a fronteira da Turquia ou a fronteira com o Paquistão. Então, quais são as instituições que podem orientar esses refugiados? Uma delas é a Caritas. É esse órgão da Igreja Católica que procura, junto ao CONARE, junto com os profissionais, procurar dar uma assistência jurídica a esses refugiados, orientações, entende? E indicar também esses refugiados para algumas instituições onde possam residir por algum tempo. E aqui eles me enviaram alguns refugiados. Então, assim, fornecer políticas públicas, formular políticas públicas que permitam que essas pessoas, ao chegar aqui, consigam emitir documentos, matricular seus filhos em escolas, que a solicitação de refúgio não seja complicada
por questões burocráticas de solicitação de visto. Isso tudo é crucial para que essas pessoas tenham o mínimo de seus direitos humanos garantidos e para que você cumpra as regulamentações do direito internacional humanitário. Óbvio que lidar com isso não é fácil, que é o maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra. Às vezes não tem nem recurso para lidar com isso. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados estava, até pouco tempo atrás, solicitando doações. Porque não é só isso, não é só catalogar essas pessoas e ver quem está entrando e quem está saindo de uma maneira recorde, né? É comida, é assistência médica, é assistência para campos de refugiados, que várias pessoas concentradas num lugar só, é a receita ideal para dar surto de doença, né? Então, isso tudo entra na conta, né? E além da questão de refugiado, a assistência humanitária no local onde as pessoas não conseguiram fugir, que é também crucial. Não é só na Síria, é na Somália, não é só na Somália, é no Iraque. Está acontecendo em vários lugares, né? E é um fluxo importante de pessoas que não devem ser negligenciadas nem tabeladas como tunisianos ou árabes, muçulmanos, que não podem entrar, alguma coisa do tipo. É um trabalho humanitário, né? Então nós falamos, nós queremos um país melhor, um mundo melhor, e o que nós estamos fazendo para melhorar essa situação? Eu sei que eu não vou resolver todos os problemas do mundo, isso é impossível, mas eu também na minha consciência, diante de Deus, eu tenho que perceber que alguma coisa eu preciso fazer. Agora eu pergunto para vocês, onde estariam esses refugiados, inclusive com crianças, né, se não fosse essa casa? Começa do começo. Bom que tá pegando o lado bom. Assim, isso realmente existe. Qual o seu nome? Meu nome é Juliana Scafa, eu sou internacionalista, formada em Relações Internacionais. No momento eu estou terminando o curso de cinema na Federal Fluminense e trabalho como ativista da Anistia Internacional, porque direitos humanos for the rule. Como é que é esse trabalho? A gente é ativista, é um trabalho de ativismo, a gente vai na rua, fala com pessoas, conscientizar pessoas, enfim, campanhas, dependendo do que a gente está fazendo. Você já fez trabalho? A gente teve uma campanha de refugiados, a gente teve reunião com os refugiados, conversou com eles e tal. Então é tipo um contato direto que a gente tem com eles, assim, de bastidores, muitas coisas que acontecem de direitos humanos, a gente tem trabalhando na organização, assim, como ativista. Mas o que eu sei mais de refugiados não é nem disso, é tipo da formação mesmo. Sou Alex Gomes Sampaio, sou pároco aqui na paróquia São João Batista, há 7 anos e meio em Botafogo. Há 2 anos atrás, eu estava vendo um noticiário sobre a guerra na Síria. Eu fiquei muito sensibilizado com a situação dos sírios e fiquei pensando no que eu poderia fazer para ajudá-los. Então eu percebi que, com certeza, chegariam aqui no Rio de Janeiro alguns sírios, né? Então eu disponibilizei uma parte da casa, da minha casa, que é a casa onde eu moro, né? Disponibilizei uma parte da casa para poder ajudar esses refugiados que chegariam no Rio de Janeiro. Teve casos de mulheres que teve a criança aqui na igreja, né? Teve um caso de refugiada que engravidou aqui e o negócio se desfez parto, né? Teve que ir para a ambulância e eu fiquei até espantado. Depois de 5 minutos, a ambulância estava aqui, pegando a mãe e a criança e levando para o hospital. Então, na Zona Sul tem essa vantagem de você ter um pouco mais de assistência. Em outras áreas é um pouco mais difícil. Aqui nós temos aqui uma zona mais nova do Rio de Janeiro, onde até se consegue melhor